Nessa aula, vamos ver frações equivalentes e irredutíveis. Então, o que são frações equivalentes? Elas são frações que representam o mesmo número, mas são escritas de forma diferente. Então, como temos aqui 1/2, eu posso escrever essa quantidade como 2/4, ou também como 3/6, como 4/8, como 5/10 e assim por diante. Porque se você pegar uma coisa inteira e você separar em duas partes e pegar uma, é a mesma coisa. Vamos fazer aqui. Então, pegar um quadradinho. Vou dividi-lo ao meio e vou pegar uma parte. Agora, eu vou desenhar outro quadradinho. Pensa que é o mesmo, tá? Dividi-lo em 4 partes e eu pegar 2, eu ainda estou pegando a mesma quantia. Então, para deixar mais claro isso, imagine o seguinte. Eu tenho 3 folhas sulfites aqui, em que eu dividi a primeira em 2 partes iguais, a segunda em 4 partes iguais e a terceira em 8 partes iguais. E eu peguei da primeira uma parte, da segunda eu peguei 2 partes e da terceira eu peguei 4 partes. Só que percebe que em relação ao todo, eu sempre peguei a mesma quantia de papel? Aqui eu peguei uma parte de 2, aqui eu peguei 2 partes de 4 e nesse último eu peguei 4 partes de 8. Então, tudo isso aqui representa a mesma coisa, a mesma quantidade. Então, essa é a noção de fração equivalente. Então, agora vamos encontrar uma fração equivalente de uma fração qualquer. Como eu tenho aqui, 3/4. Se eu multiplicar em cima e embaixo, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador pela mesma coisa, eu vou achar uma fração equivalente. Só tem que ser o mesmo número, senão vai dar errado. E além de multiplicar, como aqui que a gente fez, que chegou no 9/12, eu posso dividir quando for possível. Então, por exemplo, eu tenho aqui 8/20. Eu vou dividir por 4 em cima e 4 embaixo. Tem que ser o mesmo número. Aí eu vou chegar em 2/5. Esse processo, a gente ir diminuindo, porque a gente está lidando com números menores, nós chamamos de simplificação. E quando a gente chega numa fração em que eu não consigo dividir mais, então não tem nenhum número que eu consiga dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo, diferente de 1, nós chegamos numa fração irredutível, tá? Então, na fração irredutível, uma forma mais técnica de falar isso, ela ocorre quando você tem o numerador e o denominador primos entre si. A gente já viu isso em outras aulas, em que ser primos entre si é que o MDC entre esses valores, então no caso aqui entre o 2 e o 5, ele é 1. Isso quer dizer que o maior número que consegue dividir tanto o 2 quanto o 5 é 1. Agora, no caso do MDC entre 8 e 20, o maior número que conseguia dividir os dois era o 4. Tanto que a gente usou aqui para chegar na fração irredutível. Então, agora que a gente viu essa ideia de fração equivalente, nós podemos comparar frações e saber qual é maior e qual que é menor. Então, no caso, qual fração é maior? Os 5/12 ou os 3/8? Para a gente descobrir isso, nós vamos ter que achar frações equivalentes às duas em que elas têm o mesmo denominador. Porque se a parte de baixo for igual, a gente vai poder comparar a parte de cima, só olhando a quantidade, para saber quem é maior. Então, vamos fazer isso. Eu tenho lá os 5/12 e os 3/8. Para achar uma fração equivalente que sirva para as duas, nós temos que procurar um denominador comum. O que isso significa? Eu quero achar um denominador, então o valor da parte de baixo, que seja o mesmo número para as duas frações. Então, eu quero achar frações equivalentes para elas. Uma estratégia seria ficar procurando uma por uma. Então, assim, 5/12. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ter 10/24. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, aqui os 5/12, eu vou ter 15/36. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Vou fazer a mesma coisa agora com os 3/8. Então, aqui vou multiplicar por 2, vai dar 6/16. Vou pegar a primeira fração aqui e multiplicar por 3, fica com 9/24. Eu poderia multiplicar por 4 e ficar ali com 12/32 e conseguiria fazer isso quantas vezes eu quisesse. Eu vou multiplicando por 2, por 3, por 4 e assim por diante, porque daí eu vou conseguir achar todas as frações equivalentes, sem pular ninguém. E aqui nós já conseguimos encontrar. Olha só, essa fração equivalente dos 5/12 tem um denominador 24. E a fração aqui de baixo, equivalente do 3/8, eu também achei uma
que tem o 24 como denominador. Ou seja, essas duas frações são equivalentes às iniciais, aqui os 5/12 e 3/8, e têm o mesmo denominador. Então, eu vou conseguir comparar a parte de cima. Já que as partes de baixo são iguais, é como se eu estivesse dividindo tudo na mesma quantidade de pedacinhos. Então, é só olhar qual delas tem mais pedaços. No caso, aqui eu vou ter o 5/12, ele é igual ao 10/24, e o 3/8 é igual ao 9/24. Você pode ver claramente que aqui tem 10 partes, enquanto aqui tem 9. Ou seja, eu posso concluir que 5/12 é maior que 3/8. Essa é a resposta. Beleza, esse é o jeito que a gente faz manualmente, vai procurando fração equivalente uma por uma. Só que isso, em muitos casos, é ruim, demoraria muito tempo. Então, nós temos um jeito prático de chegar lá, para achar o denominador comum de uma vez. Para fazer isso, nós vamos ter que usar o MMC. Tem aulas já aqui também no curso sobre isso, que você pode ver aí no outro módulo. Mas, essencialmente, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, é o menor número em que é múltiplo de 2 ou mais números. Então, no caso, eu quero achar o MMC de 12 e 8, porque eles são os meus denominadores. E eu quero levá-los para o mesmo número. Aí a gente faz o cálculo. A gente vai pegar aqui o 12 e o 8, põe aquela barrinha, faz a conta normal, vai dividir por números primos. Então, 12 dividido por 2 dá 6, 8 dividido por 2 dá 4. Vai por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, dá por 2 de novo, copia aqui o 3, 2 dividido por 2 dá 1, agora vai por 3, 3 por 3 dá 1 e acabou. Agora multiplica. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 3 dá 24. Tá vendo que a gente chegou nesse 24? Só que aqui a gente fez por conta, lá a gente foi montando um por um. Aí depois que a gente fez isso, nós descobrimos aqui que o mínimo múltiplo é 24 e eu só tenho que agora saber como levar os 5/12, eu tenho que fazer ele chegar numa fração em que o denominador é 24. E a gente já viu que fração equivalente eu posso achar desde que eu multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número, por exemplo. Então, eu posso fazer aqui vezes 2, mas não poderia multiplicar um por 3 e outro pelo 2. Como é que a gente vai saber por quanto multiplicar? Nós vamos pegar o 24, que é o número que a gente quer chegar, e vamos dividir pelo antigo denominador, no caso 12. Então, 24 dividido por 12 dá 2. Isso quer dizer que se eu pegar o 12 e eu multiplicar por 2, vai dar 24. Está vendo que eu sei agora quanto que eu tenho que multiplicar para chegar nele? E isso tem que valer tanto em cima quanto embaixo. Então, vai ficar 12 vezes 2 dá 24, obviamente, que eu já sabia. E a parte de cima que é interessante para mim agora. Eu tenho que fazer, então, 5 vezes 2, o que vai dar aqui 10. Beleza, eu achei a fração equivalente, em que o denominador é 24. Então, resumindo aqui o passo, depois que você faz MMC, eu posso simplesmente pegar o resultado do MMC, que é o denominador comum, dividir pelo antigo denominador, que é o de baixo, então você divide pelo de baixo, e o resultado que der, você multiplica pelo numerador, pelo de cima. Mas, na verdade, é porque você está multiplicando tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. É que você já sabe quanto você quer chegar na parte de baixo, por isso que eu não preciso perder tempo e fazer 12 vezes 2. E a gente faz o mesmo processo para outro número. Então, no caso aqui, os 3/8. Eu sei que eu quero chegar no denominador 24. Então, é só eu pegar aqui e fazer no cantinho, tá? 24 dividido aqui por 8, o que vai dar 3. E eu vou ter que multiplicar em cima por 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, fica 9/24. Lembrando que embaixo, se você fizer a multiplicação aqui, vai ficar 8 vezes 3 dá 24. A gente não faz porque a gente já sabe, é só por isso. Então, relembrando a regrinha, você divide aqui pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É isso que nós temos que fazer, tá bom? Aí você chega nos 9/24 e nos 10/24 e faz aquela comparação que a gente fez anteriormente. Ou seja, a gente descobre que o 10/24 é maior, portanto, o 5/12 é maior que os 3/8. Então, dessa aula é isso e eu te vejo na próxima.